16, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio ou o divórcio, e também aquele que encobre a violência com suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. E não sejais desleais. Sabe que o povo vai fazer quando ouve essas palavras? Vai acusar Deus. Olha no verso 17, a acusação que eles fazem contra Deus. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa-se por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Esse povo está dizendo que Deus se agrada dos que cometem injustiça, e dos que fazem o bem, ele não se agrada. Por que eles estavam falando isso? Porque eles não queriam se arrepender. Eles achavam que a atitude que eles tomaram em abandonar as suas primeiras esposas para se casar com outras mulheres, eles achavam que estavam certos. É como muitos líderes hoje, muitos homens fazem. Abandonam as suas esposas que se casaram há muito tempo, porque conheceram uma moça mais nova, abandonam a sua esposa, a mãe dos seus filhos, para se aventurar em outro relacionamento. E ainda dizem que estão certos. E aí o que acontece? Eles ainda acusaram a Deus, estavam dizendo: olha, Deus trocou tudo. Para Deus o que faz mal é bom e o que faz o bem é mal. Não, Deus é justo. O problema é que eles não queriam se arrepender. O problema é que eles não queriam abandonar essas mulheres estrangeiras e voltar a se reconciliar com as vossas mulheres, de fato e de verdade, que eles tinham conhecido nas suas mocidades. Agora olha lá no capítulo 3. Eis que eu envio um anjo, o meu anjo, e preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, quem buscais, e o anjo da aliança a quem desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Quem suportará o dia da sua vinda? Esse texto está dizendo acerca do seu segundo advento, da segunda vinda do Senhor. Quem suportará? Quem subsistirá? Porque ele será como o fogo de ourives e o sabão do lavandeiro. Aí no verso de número 4 vai dizer: a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias dos antigos e como nos primeiros anos. Me achegarei a vós para o juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e que oprimem a viúva e o órfão, pervertem o direito dos estrangeiros e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque naquele grande dia ele virá com juízo contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o salário do jornaleiro, os que oprimem a viúva e o órfão, e os que não o temem mais. Nesse dia dessa vinda do Senhor, ele vai vir com grande juízo. Por isso que nos versos anteriores ele disse, Malaquias disse: quem suportará a sua vinda? Quem estará com as vestes limpas diante do Senhor? Porque esses adúlteros, esses que juram falsamente, esses que são feiticeiros, esses que oprimem o órfão, a viúva, esses receberão grande juízo. Mas olha que interessante, mesmo Deus alertando Israel e alertando o povo exilado,
No verso de número 6 vai dizer: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que o povo não tinha sido consumido ainda? Porque Deus não muda. Deus continuava amando. Deus continuava querendo se relacionar com eles. Deus continuava querendo que o povo se relacionasse com Ele. Deus não pode mudar, Deus não muda, em Deus não há variação de dúvida. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo Deus. O Deus lá do Bereshit é o mesmo Deus de Apocalipse. O Deus que iniciou, que deu o princípio de toda a criação, é o Deus que vai vir para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, santa, adornada, para se encontrar com Ele. Ele não muda. Sabe o que me chama a atenção? Que muitas das vezes, ao decorrer da nossa caminhada, os anos se passam, muitas das vezes nós mudamos a nossa maneira de agir. Nós mudamos a nossa maneira de pensar. Nós mudamos a nossa maneira de andar. Nós mudamos a nossa maneira de lidar com pessoas. Mas o Senhor não muda. O Senhor continua o mesmo. Por isso que ele diz em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. E é por causa disso, filhos de Jacó, que vocês não são consumidos. Sabe por que nós não somos consumidos também? Por causa disso. Por causa do amor dele para com a minha vida e para com a sua vida. Por isso que Deus vai dizer no livro de João: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho por amor de todo aquele que nele crer. Deus ainda continua te amando, Deus ainda continua me amando. Talvez você mudou algumas atitudes, talvez você mudou alguma maneira de agir. Nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos a maneira de agir muitas das vezes. Talvez você tenha mudado em alguma área da sua vida, mas Deus está dizendo: eu não mudo, eu continuo o mesmo. E eu continuo querendo te salvar. Eu continuo querendo ter um particular contigo e querendo que você venha ter um particular comigo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Busque o Senhor enquanto se pode achar e invoque Ele enquanto Ele está perto. O tempo de nós buscarmos a presença de Deus é agora. Deus não muda. Você pode mudar a sua maneira de agir, de pensar, de falar, de trabalhar, mas Deus, Ele continua o mesmo, Ele não muda, Ele continua o mesmo desde o princípio até o fim. Ele é o mesmo, Ele continuará sendo o mesmo eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8 vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, os quais de nada aproveitam aos que eles entregam. Eu encerro essa participação dessa reflexão bíblica te dizendo: Deus chamou a atenção do povo de Israel, do povo de Judá, porque Deus queria que eles se arrependessem. Queria que eles entendessem que mesmo diante de todos os erros, delitos que eles estavam cometendo, Deus ainda era o mesmo. Deus ainda continuava com amor ágape para eles. Deus ainda continuava amando eles. Deus ainda continua te amando, me amando. Ainda que somos infiéis, Ele continua fiel. Que eu e você possa ficar com essa reflexão nesta data de hoje. Que o nome dele venha a ser glorificado e que talvez se nós tivesse mudado o caminho, a rota, nós precisamos entender que ele é o caminho.
Ele é a verdade e Ele é a vida. Não há vida fora dele, não há um caminho correto se não estivermos no caminho. E esse caminho é Jesus, o Nazareno. Ele não muda. Ele é o mesmo hoje, sempre e eternamente. Ele continuará sendo o nosso Deus, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que guarda, o Deus que livra, o Deus que liberta, mas é também o Deus que corrige, é o Deus que traz justiça, é o Deus que tem fogo, mas também Ele é consumidor, é um Deus que tem espinhos também, não é só rosa. Ele ama, Ele cuida, mas Ele corrige. E Ele continua amando a minha e a sua vida e está dizendo nessa oportunidade para você. Talvez você mudou. Talvez você mudou até a sua maneira de pensar acerca de Deus. Mas eu estou dizendo, eu continuo sendo o mesmo Deus. Talvez alguém está me ouvindo, não acredita mais em Deus. Por causa das lutas, das adversidades, das crises, das decepções, frustrações. Mas eu tenho um recado para você. Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda. Quem muda somos nós. Ele continua sendo Deus. Ele sempre continuará sendo Deus, hoje, sempre, eternamente. Até a vinda dele. E quando ele vir, ele continuará sendo Deus. Que você fique com essa reflexão na tábua do teu coração. Que nós possamos entender que todas as vezes que Deus nos chama a atenção, é porque Ele sabe que nós podemos fazer algo melhor para Ele. Ele sabe que nós podemos entregar algo melhor para Ele. Se você tem condições de fazer o melhor para Ele, faça. Não deixe para amanhã. Faça o melhor. O que você tem que fazer hoje, faça hoje. Mas faça o melhor. Seja o melhor no seu ministério pessoal. Se é louvor, seja o melhor no louvor. Se é na palavra, seja o melhor na palavra. Se é no diaconato, seja o melhor diácono. Se é no presbitério, seja o melhor presbítero. Mas faça o melhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Te aguardo no próximo vídeo. E se você quiser fazer o curso de teologia à distância, nós temos o curso básico e o bacharel à distância. E o nosso material é todos em livros, tá? Ótima didática, excelente conteúdo. Vai ser de suma importância para o teu ministério. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, te aguardo.